De volta com a Ação Nacional, hoje nós estamos falando como pode ocorrer a gestão de água para que toda a população tenha acesso a esse bem. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos em nossos estúdios a geógrafa e especialista em climatologia, Gabriela Marques Pinheiro. Bom, a gente estava falando um pouquinho no bloco anterior a realidade atual do Brasil em relação a isso. Agora a gente vai falar um pouquinho alguns exemplos de gestão de água. E para isso nós vamos começar aqui com um exemplo da polícia dos Estados Unidos, né, que trabalha aí aplicando multas nas pessoas que têm o uso indevido da água. Vamos conferir como é que é. Henrique Silva tem uma missão: percorrer Los Angeles todos os dias em busca de pessoas que desperdiçam água. Tentamos localizar os que molham os jardins em dias proibidos e vemos se há água nas ruas, que pode estar lá por vários motivos, mas principalmente porque alguém regou por mais tempo do que devia. Água pelo chão e grama molhada. Não há dúvidas de que o dono desta casa está desrespeitando a lei. Silva tira fotos que serão enviadas junto com uma advertência. A multa pode passar de R$2.000, mas desta vez será apenas um aviso. Estamos em uma fase de conscientização. Os cidadãos sabem que estamos enfrentando um período de seca e acreditamos que, se eles conhecerem as normas, vão cumpri-las. Muitos que regam os jardins não sabem que só podem fazer isso 3 vezes por semana. Deixamos uma carta informando as regras e as multas em caso de descumprimento. O estado da Califórnia atravessa uma das piores secas de sua história. Alguns acham que perseguir os que desperdiçam água não é suficiente e propõem o aumento dos preços para reduzir o consumo. Talvez nos anos em que haja mais água podemos baixar os preços, mas quando houver menos, uma situação que está ficando cada vez mais normal tem que ser muito cara, porque regar um jardim não é uma necessidade para o bem-estar humano. Mahmoud aponta algumas casas onde os jardins são molhados diariamente. Todos os dias? Até que medidas mais significativas sejam aplicadas, Silva conta com a ajuda de vizinhos para denunciar o uso excessivo de água. Vejo que muitos regam as plantas diariamente, mesmo sabendo que não podem. Devem chamar a atenção dessas pessoas. Para este vizinho, não vai haver multa desta vez. Mas se ele derramar uma gota nos próximos meses, a patrulha da água vai voltar com punições mais severas. Olha aí, você vê um exemplo aí dos Estados Unidos em relação aí, né, ao desperdício da água, né? O próprio vizinho já fala que o outro está realmente utilizando a água de forma nos dias proibidos. Isso que me chamou a atenção, né? Sim. Ele falou, né, por 3 dias da semana pode regar o jardim, depois não pode. Isso eu achei muito interessante. Tá aí um exemplo, né, de como utilizar melhor a água, né? Eu acho que será um belo exemplo que deveríamos aplicar, acho que seria uma política pública que deveríamos adotar. Sim, na verdade, eu acho que a palavra primordial é conscientização, né? A população, na verdade, ela tem que ter consciência do uso da água. Como usar essa água? Vamos usar com cautela, período de estiagem. Eu acho que, na verdade, é uma conscientização. Mas, na verdade, como a gente faz essa conscientização, né? Tem que ser adotada desde quando a gente é criancinha, uma conscientização na aula de geografia, na aula de história. Como fazer o uso dessa água, né? Porque ela está aí e o Brasil é um país que tem muita água, então parece às vezes que a população não tem essa conscientização de usar a água com medida. Então, antigamente era muito comum a gente ver as pessoas lavando a calçada, lavando os carros, né? Deixando a torneira aberta, regando o jardim. E hoje a gente não pode mais fazer esse uso, né? Mesmo porque a população ela aumentou muito. Então, antigamente a água era utilizada por um número X de população, hoje é 2x, né? Então, a população aumentou muito. Então, a gente tem que fazer o uso consciente da água. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do reaproveitamento da água, de algumas alternativas em relação a isso. Você viajou o mundo, você recentemente está voltando agora da Espanha, onde você está fazendo seu trabalho de doutorado. Sim. E você deve ter visto exemplos de reutilização da água, de uso correto da água, que você poderia passar para a gente essa experiência. Sim, na verdade, eu passei um período de 1 ano morando na Europa, né, fazendo uma parte do meu doutorado,
E eu observei que as pessoas, elas têm uma consciência maior do uso da água, mesmo porque esses países não são tão afortunados quanto o Brasil. Então, via que as crianças, por exemplo, de 5, 7 anos, elas já tinham consciência do uso da água. Então, na Espanha, né, a gente não vê as pessoas lavando o carro, lavando calçada, né? Elas fazem uso mais consciente da água, a própria descarga do banheiro, ela tem 2 botões, um que usa um pouco menos de água, o outro que usa mais água, né? Eles fazem um aproveitamento mais da água das chuvas. Tem reuso da água? Sim, tem o reuso da água, o reuso da água do esgoto. O esgoto ele é tratado e ele é reutilizado. O reuso da água do banho, né? Também é um tipo de reuso que a gente pode aproveitar para lavar a calçado, lavar os automóveis com águas que já foram sujas, né? Na verdade, a própria água do esgoto que já foi tratada, a água do banho que já foi tratada. Reutilizada, sim. E porque a água potável, ela não pode. A água potável é para a gente beber, para agricultura, né? Para consumo. Ela não tem que ser utilizada para lavar calçadas, para lavar os carros. Na verdade, tem que ser água reutilizada. E isso no Brasil a gente já vê algumas pessoas tendo uma consciência sobre a reutilização da água. O banheiro também não precisa? Sim, a do próprio banheiro não precisa, né? Então eu já vejo, por exemplo, algumas pessoas reutilizando a água da máquina de lavar. Sim. Isso é muito interessante. Você reutiliza a água da máquina de lavar roupa para lavar o seu quintal, né? Então já é um tipo de reuso da água. E você pode reutilizar a própria água da chuva, fazendo cisternas, né? Quanto tem chovido, por que a gente não pode fazer uma cisterna para colocar a água da chuva, que é uma água potável, né? Aliás, uma pergunta que eu ia fazer aqui. Indústrias, né? Que, segundo dados aqui, são as maiores consumidoras, é isso? Sim. Mais do que a população. Mais do que a população, exato. Agora, essas indústrias, dependendo do tamanho delas, elas têm uma área de extensão de telhados enormes. E essa captação da água vai para uma calha, e essa calha, no fim, acaba sendo jogada na rede pluvial, sei lá o que podemos dizer aí. Essa captação não poderia ser armazenada através de cisternas, né, onde você conseguiria até armazenar, dependendo de uma indústria, você consegue armazenar de 15 mil, 20 mil litros tranquilo, num período de chuvas como esse que nós estamos, né, passamos aí de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro. Essa água poderia ser reutilizada para banheiros, né, para as próprias máquinas, né, poderia ser utilizado de novo, enfim, para N funções dentro da empresa, que a gente não necessitaria o uso da água potável. Sim, exato. Na verdade, 40% da água utilizada na região metropolitana de São Paulo, ela é utilizada para a indústria. Então, 100% da água captada, 40% ela vai para a indústria. Desses 40%, ela abastece as grandes indústrias, né? Então, na verdade, o que eu gostaria de dizer para vocês, tem um contrato chamado contrato de demanda dentro do estado de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar. Não, gostaria que você explicasse um pouquinho. O contrato de demanda é o seguinte: quanto mais as indústrias consumirem água, mais desconto elas têm no pagamento da água potável. Então, isso vai de encontro ao que tem sido passado para o consumidor, né? Porque o que tem sido passado para o consumidor hoje em dia é que se ele passar da cota média dele, ele tem uma multa de 30% em cima da água da casa dele. Enquanto a indústria ela vai em contramão a isso, né? Quanto mais a indústria utiliza água, mais desconto ela tem na conta dela da água. Então, porque, na verdade, é um contrato... Sim, é totalmente antagônico, porque é um contrato de demanda. É injusto isso, vamos dizer a verdade. Sim, é muito injusto, porque quem são essas grandes indústrias, né? São shoppings, são hospitais particulares, são clubes, tudo privado, né? E é um contrato de demanda mesmo. Então, quanto mais se utiliza água, mais desconto eles têm na conta. E é o que tem sido passado... Para a gente tem sido diferente, né? O uso de água doméstica. Então a água está virando um bem estatal e não privado. Exato, exatamente. Tem sido um bem privado, não estatal. Eles têm priorizado as indústrias, né? E do que priorizar o uso doméstico da água. Então, como, né, a gente vai gerir isso? Que tipo de conscientização você quer passar para a população, sendo que o próprio governo faz um contrato de demanda, né?
E esse contrato de demanda, quem ele está beneficiando? Enquanto era para beneficiar a população, ele tem beneficiado o quê? As grandes empresas, os shoppings, os hospitais privados, os clubes, né? E isso não pode acontecer, porque a água é um bem público, ela tem que ter prioridade para o consumidor final, né? E esse contrato de demanda, as indústrias, eles têm 55% de desconto no valor final da água, né? E isso é irreal, isso não pode acontecer. Agora, com esse processo de estiagem, eu li um artigo na Carta Capital que falava sobre esse contrato de demanda e a Sabesp foi entrevistada e teve muitas perguntas que a Sabesp não pôde responder, né? Então, se esse contrato de demanda ele ainda está vigente para o período de estiagem. Ok. Bom, a gente está falando aqui sobre essa questão da gestão da água, hoje no Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente.